Hábitos são costumes, estão diretamente relacionados com a rotina. São condicionamentos, maneiras de se comportar, ações que se repetem com frequência e regularidade. Uma mania, uma prática repetida. No hinduísmo, os hábitos são os vasanas, que são gerados pelo samskara. Samskara pode ser traduzido como impressão mental. Seriam as tendências inatas, remanescentes de alguma propensão instintiva, que exercem influência sobre as decisões e a natureza de cada pessoa. No hinduísmo, essa propensão psíquica é gerado pelo karma. Eu já fiz um vídeo sobre karma que vale a pena você assistir se você ainda não assistiu para entender um pouquinho melhor sobre o conceito. Está aqui nos cards, só você clicar para assistir e entender melhor. Então, os samskaras são os produtos dos condicionamentos, do inconsciente. Os samskaras, uma vez adquiridos, formam uma lente colorida pela qual enxergamos e interpretamos o mundo à nossa volta. E isso tem um efeito acumulativo que gera os paradigmas. Então, principalmente os eventos gerados por uma forte carga emocional, emotiva, eles geram esses samskaras que por sua vez geram os condicionamentos, os vasanas. Esse conceito, já muito antigo, pertencente ao hinduísmo, veio à tona muito mais recentemente com o Freud, com o conceito de inconsciente. Então todo esse conceito de vasanas e samskaras, as impressões e consequentemente as impressões como que vemos o mundo de uma determinada forma e consequentemente os nossos hábitos e condicionamentos geram o nosso inconsciente, são parte do nosso inconsciente. Para simplificar um pouquinho isso, imagine que a sua vida é repleta de experiências, o que de fato é. A cada nova experiência você manifesta uma determinada reação. À medida que as experiências se repetem ao longo da vida, a tendência é que a sua reação também se repita, seja praticamente a mesma, seja muito parecida. Ou seja, a tendência é que você passe sempre a reagir da mesma forma, de acordo com determinada situação. Quanto mais vezes isso se processa, mais intenso fica o samskara, a impressão. E, consequentemente, mais difícil é de mudar essa impressão e o condicionamento que isso é gerado. Um bom exemplo disso é de um carro atravessando uma área de piso arenoso, como uma areia. Quando ele passa a primeira vez, é difícil, é meio tortuoso, mas ele gera ali uma trilha. Os pneus fazem com que seja gerado uma trilha. Da próxima vez que esse carro passar, ele pode optar por qualquer via, já que ele está numa imensidão arenosa. Mas a tendência é que ele passe por aquela via que já foi demarcada antes como caminho. E quanto mais vezes esse pneu passar por aquela via, mais intensa aquela via vai ficar, e mais fácil de passar por ela, é quase que automático, até um determinado ponto que aquilo já está muito assentado, e não tem mais como ir por outra via, você só consegue ir por aquela via que já foi muito demarcada. É mais ou menos assim que você gera os vasanas e o samskara. Então você gera a impressão, a primeira impressão, e depois o condicionamento de passar sempre por aquela via. E isso é muito interessante observar porque isso acontece o tempo inteiro nas nossas vidas. Ocorre o tempo inteiro, ocorre em nossas situações corriqueiras do dia a dia, ocorre em nossas emoções, em nossos pensamentos, nas nossas relações com qualquer tipo de pessoa. Sempre quando há uma determinada situação que a gente já passou por algo parecido antes, a gente toma mais ou menos as mesmas decisões, a gente reage mais ou menos da mesma forma. O grande desafio é estar cada vez mais consciente de que essas impressões e condicionamentos existem e conseguir tomar as rédeas desse processo. Perceba que todos os vídeos que eu venho tratando sobre expansão de consciência e autoconhecimento é você entender como a vida ao seu redor funciona, ter consciência disso para conseguir administrar e tomar as rédeas de acordo com o que você deseja. E nesse caso não é diferente. Então é possível escolher as suas ações, pensamentos e emoções e como consequência livrar-se
das residuais impressões e condicionamentos gerados de forma inconsciente. Essa é a proposta do The Rose Method para você. Gerar essa expansão de consciência relacionada aos seus hábitos. Mas uma coisa você tem que entender. Nós não podemos não ser condicionados. A gente sempre vai se condicionar de uma determinada forma, tá? Então é impossível eliminar os registros antigos, consequentemente é impossível eliminar totalmente os condicionamentos, a não ser que você atinja um estado de extrema expansão de consciência, tá? Conhecido no hinduísmo e no sânscrito como Nirbidya Samadhi, mas esse é um tema para um outro vídeo lá para o futuro. Então, quanto mais tomarmos consciência desses condicionamentos e impressões, melhor conseguimos viver a nossa vida. E a única forma de nos livrarmos de antigos condicionamentos ou condicionamentos inconscientes que passam a ser conscientes por você é trocando velhos hábitos por novos hábitos. Então, como mudar um velho hábito por um novo hábito de forma consciente, né? Eu vou trazer aqui algumas coisinhas legais para você. Uma das principais formas de gerar esse autoconhecimento, essa expansão de consciência a ponto de conseguir enxergar nitidamente como você se habituou ao longo da vida é através da meditação, né? Através da nossa prática, mas principalmente através da meditação. Todas as técnicas da prática, como os respiratórios, as técnicas corporais, a descontração, auxiliam nesse processo de autoconhecimento, mas a meditação é a principal chave. E a partir daí você gera autoconhecimento. Então a dica aqui é colocar mesmo a meditação como um hábito, né? E através da meditação você gera autoconhecimento, que é a principal ferramenta, a principal chave para você se perceber melhor e trocar esses hábitos antigos inconscientes por novos hábitos. Um outro ponto é sempre enxergar novas possibilidades, nunca colocar barreiras, né? É sempre possível você adotar um novo hábito, mas você precisa estar aberto a enxergar as possibilidades e ter a consciência de que é possível utilizá-las. Uma outra forma é gerar um objetivo que você deseja muito, uma meta. Assim, você começa a identificar hábitos ruins que conflitam com o seu objetivo final e passa a adotar novos hábitos que estão mais alinhados com a sua proposta. Mas é extremamente importante você ter disciplina para gerar esses novos hábitos que vão de acordo com a sua proposta para que você finalmente consiga conquistar esse objetivo que você colocou e impôs para si mesmo. Essa coisa que você deseja, que você quer muito. Tem que ter muita vontade, né? Para gerar a disciplina, tem que ser algo que você gosta muito e tem muito prazer, muita vontade mesmo de conquistar. Se você colocar na sua vida um objetivo que você deseja muito, com certeza vai ficar mais fácil para você gerar novos hábitos na direção desse seu objetivo. E a partir do momento que você passa a gerar esses novos hábitos, né, você faz essas mudanças, celebre sempre, né? Desfrute e celebre sempre de cada minúscula mudança, de cada pequeno novo hábito que você conquista e de cada degrau galgado na direção do seu objetivo. Isso faz com que você potencialize esse prazer e essa vontade de continuar seguindo nesse caminho. E é muito mais fácil quando nós mudamos aos poucos, não precisa ser grandes mudanças impactantes na nossa vida, não. Vai mudando aos pouquinhos, coisas sutis, micro hábitos, né? Pequenas mudanças no dia a dia que no final você tem um aglomerado de pequenas mudanças que fazem toda a diferença, né? Então para de comer uma coisinha aqui e tal, coisas assim, sabe? Coisas pequenas. Muda uma coisinha, depois muda outra, não precisa fazer grandes mudanças, vá aos poucos. No vídeo passado eu comentei sobre o conceito de egrégora. Se você não assistiu, tá aqui nos cards para você assistir, vale a pena você entender esse conceito. A partir do momento que entendemos o conceito de egrégora, percebemos que ter um grupo alinhado com essa nossa proposta, potencializa tudo isso e fica mais fácil ainda de alcançarmos esse objetivo e eliminarmos hábitos que não queremos mais e trocamos assim por hábitos que queremos, né? Que vão de acordo com o nosso objetivo. Então a dica nesse contexto é: junte-se com grupos que estão alinhados com os seus objetivos e saia de grupos que conflitam com esses objetivos. Simples assim.
E só isso já faz toda a diferença. E por fim, quando a vida muda, né, é extremamente importante e necessário que você mude também, que você seja adaptável para não viver sofrendo. Como foi o caso, por exemplo, da pandemia. Por mais que você não concorde com o que aconteceu, ou concorde, não importa, você precisou se adaptar. Senão você ia viver sofrendo, né? Então, como por exemplo, utilizar melhor os recursos digitais, dar soluções dentro do seu negócio para você não quebrar, ou, sei lá, cuidar da sua saúde de uma forma diferente, né? Ou seja, a vida de todo mundo durante esse ano de 2020 mudou completamente, com certeza, devido a todos os acontecimentos históricos, né? Então é extremamente importante que a gente mude também os nossos pensamentos, os nossos condicionamentos e impressões para a gente não viver sofrendo. E isso pode ser utilizado e deve ser utilizado sempre. Sempre que a vida muda, você precisa mudar também. Por mais que sejam coisas pequenas, detalhes, mas é importante mudar também. Então, adaptar-se é necessário para viver uma vida melhor. E esse foi o vídeo sobre como compreender melhor os hábitos e condicionamentos e mudá-los. Tá? Se você curtiu, se você achou interessante esse conteúdo, deixa o like, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito. E se ficou com alguma dúvida ou se deseja acrescentar algo que eu não mencionei aqui, deixa nos comentários para ajudar sempre as pessoas que vierem acessar esse vídeo para obter mais informações. Certo? Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.